Olá, nessa aula de 3D Max eu vou mostrar como fazer o mapeamento de uma textura aplicada em qualquer objeto, como é a forma correta de se fazer. Eu vou criar um box, esse box eu vou colocar o tamanho dele com 1 metro, ok? Então ele está aqui criado e agora eu vou aplicar uma textura nele, tá certo? Então para aplicar a textura eu aperto a tecla M ou então simplesmente clico nesse botão aqui. Abriu aqui a janela, lembrando que eu estou usando o renderizador aqui do V-Ray, mas independente do renderizador, tá? Aplica-se em qualquer ocasião. Então eu vou selecionar aqui o V-Ray Material, que é o material do V-Ray para aplicação de texturas no objeto, a principal, tá? E eu vou clicar aqui nesse botão, vou vir aqui no item Bitmap da guia General, Bitmap, ele vai abrir aqui uma janela para você escolher sua textura, tá? Então, eu vou pegar aqui uma textura, eu vou pegar essa aqui, ó, dessa imagem de carro aqui, vou dar um Open, ele aplicou aqui, eu vou mandar aplicar o objeto selecionado e ele mostrou aqui, certo? Então tá aqui a textura aplicada. E como é que eu posso fazer para trabalhar essa imagem no objeto selecionado, no objeto escolhido? Eu vou criar aqui também uma esfera. Eu vou colocar aqui o raio de 5, né? Ok? E também vou aplicar a mesma textura. Apliquei. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou também criar um cilindro aqui. Esse cilindro. Então eu vou colocar aqui a altura de 1. E o raio também de 0,5. Pronto. E vou aplicar a mesma textura. Pronto. Então tá aqui 3 objetos criados. E você nota que ele aplicou de formas diferentes em cada objeto. Então, primeiro eu vou começar aqui com o box. Então é o seguinte, você seleciona o objeto, vem no modificador aqui, Modify, e Modify List você vai escolher aqui o VW Map, tá? Essa opçãozinha aqui. Não se confunda com o Wrap UVW, tá? É o VW Map que na prática seria XYZ do material. Então você aplica, aqui você vai escolher o formato que o objeto mais se adequa, então no caso aqui vai ser um box, tá? Então se fosse um cilindro, se fosse uma esfera, tá? Então como esse objeto aqui é um box, então eu escolho o tipo de mapeamento box. Se eu fizesse a mesma coisa com esse aqui, eu utilizaria aqui em Modify o VW Map e vou pegar aqui o VW Map. Isso aqui é um cilindro, então eu vou pegar aqui o formato cilindro, tá? Cap eu estou marcando para ele também mapear a parte superior do cilindro, tranquilo? E o outro objeto, no caso aqui a esfera, também vou aplicar aqui o VW Map, e no caso ela aqui é uma esfera, e você nota como ela aplicou. Se por acaso você tiver um objeto não uniforme, tipo esse objeto aqui, eu vou aplicar o mesmo material e você vê que ele pegou formas diferentes. E quando acontecer isso, eu vou colocar aqui o VW Map. Você vai usar essa forma aqui, ó, Shrink Wrap. Ele vai tentar da melhor forma espalhar essa imagem no objeto que não é uniforme, tá? Então basicamente é isso. Então as formas de mapeamento são essas aqui. Então voltando aqui para o box, cliquei no box. E é o seguinte, eu posso chegar aqui, aumentar, aqui eu estou trabalhando em cima, ó, o comprimento dela. Aqui, ó, eu posso trabalhar isso, como eu posso trabalhar aqui em X e Y, tá? E aqui a altura que seria Z, então eu posso diminuindo, ó, e deixar como eu quero essa imagem aplicada aqui. Outra coisa é o seguinte, eu posso dizer aqui que ele vai se repetir algumas vezes. Eu posso usar essa opção de XYZ aqui, tá? Ele quer colocar lado a lado, tá? Aqui no, ó,
Então eu posso colocar lado a lado, dizer quantas vezes eu quero que se repita, tá certo? Então é basicamente isso. Feito isso, o seguinte, eu quero posicionar esse carro azul mais no centro e tirar esse vermelho. Então vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essa imagem, esticar, e agora eu vou selecionar aqui o VW Map na setinha e vou escolher a opção de Gizmo. Gizmo é um elemento invisível, mas ele tem aqui um eixo, você vai posicionar aqui na direção que você quer, ó, e trazer a imagem até onde você quer. E posicionei. Então a imagem que eram dos carros, agora eu consegui deixar só uma, tá? Então é assim que você faz o mapeamento em um objeto. Voltando aqui ainda no box aqui, eu vou escolher outro slot aqui do Material Editor. Vou escolher aqui um V-Ray Material e vou escolher outra textura. Então vou clicar aqui, Bitmap, vou escolher essa quadriculada aqui que eu peguei na internet, vou aplicar e ele já está mostrando aqui, certo? É o seguinte, eu quero que os quadriculados fiquem com espaçamento de 50 centímetros. Então eu vou diminuir aqui, ó. Vou diminuir aqui para 50 centímetros. Aqui também 50. Quer dizer, eu estou colocando 50, mas eu não sei qual o tamanho exato dessa textura, tá? O que eu estou pedindo é para ele redimensionar aqui os quadriculados. Que a gente sabe que isso aqui tem 1 metro. Então, se fosse 50 centímetros, só iria dar 2 pedras, né? Então, provavelmente, esse quadriculado aqui não estão no tamanho correto. Então, eu poderia fazer isso no Photoshop, criar uma pedra lá de 1 metro, e aí quando aplicasse, ela ia aplicar no tamanho dela aqui toda, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir o Photoshop para mostrar a vocês. Pronto. Então é o seguinte, eu vou abrir o Photoshop, vou pedir um novo. Nesse novo que abrir, eu vou dizer que eu quero vou colocar aqui em milímetros, tá? Então vou dizer aqui que eu quero 1000 e 1000. Pronto. Vou clicar em criar. E ele vai criar aqui uma área de mais ou menos 1 metro, tá? Então deixa ele só carregar. Tá, aqui o que é que eu vou fazer aqui agora? Porque, ou seja, aqui tá chapado, né? Então eu vou selecionar tudo. Vou novamente em modificar, colocar uma borda. Então essa borda eu vou colocar aqui um valor, tá? Isso aqui é pixel, então vai variar isso aqui. Com a bordinha bem fininha aqui. Vou escolher a borda um cinzinha escuro e vou editar, preencher com a cor do primeiro plano, ou seja, com cinza. Vou dar um OK e ele preencheu, tá? Então ele criou uma moldurazinha aqui. Não sei se você dá para ver, tá vendo? Uma moldurazinha. Então tá aqui, eu vou salvar esse objeto. Eu vou vir aqui salvar como. Vou salvar na minha área de trabalho. Então, pegar aqui como PNG, botar imagem 03. Pronto. E vou lá para o 3D Max. Então aqui no 3D Max eu vou escolher outro slot. V-Ray Material. E vou escolher a textura que eu acabei de criar. Então vem aqui em MG, você nota já a diferença, né? Mandei abrir, ela já está aqui, vou aplicar e ela já está mostrando aqui, ó, com a bordazinha que eu coloquei. E agora sim, ó, 50 centímetros o tamanho dela. Só que aí você nota nesse caso que ela não tá dividida corretamente. Ela tá com um rejunto, um trincho aqui e outro aqui. Então justamente essa opção de gizmo aqui, quando ativada, você pode movimentar a textura. Ó, agora coube as duas pedras, tanto aqui quanto aqui. E aí sim, dessa forma você tem a textura mapeada da forma correta no seu 3D Max, certo? Então é assim que você vai colocar o mapeamento no seu objeto, tranquilo? Então
Aqui também eu vou colocar aqui 0,5, ó, 0,5, e posso pegar o gizmo aqui e trazer ele aqui. E aí você nota que seu objeto está todo mapeado de forma corretamente. Então espero que tenham entendido como é que você ajusta a textura ao objeto através do modificador UVWMap. Qualquer dúvida é só entrar em